Olá, querido ouvinte, seja muito bem-vindo ao Review Podcast, o seu podcast oficial sobre todos os meus assuntos favoritos. E hoje, para vocês, aficionados do terror, eu vou contar a história de como um rolê do espanto acabou causando uma horripilante consequência em Vampiriza. Exatamente, hoje nós vamos comentar sobre todas as edições de Vampiriza. Eu vou, inclusive, fazer um insert depois aqui sobre a história de origem, né? Que é o rolê do espanto, agora que eu me liguei, que é a negócio. Mas enfim, vamos lá. Pois bem, pessoal, antes da gente começar a história de Vampiriza, vamos voltar no tempo. Quase 20 edições no passado, para ser mais exato, 17 edições atrás, se eu contei. Na edição número 9, lá naquele arco em que no segundo arco de Turma da Mônica Jovem, a edição número 9, chamada A Ceifeira, nós temos duas one-shots nessa edição. Uma delas é do Titi e da Dorinha, e a outra é a que nos interessa, chamada O Rolê do Espanto, do Contra com a Isa. Nessa edição a gente vai ter muitas semelhanças, né, com a nossa Vampiriza, pelo menos o começo, que é quase o mesmo, da Isa e do Contra vendendo alfajores na escola, só que dessa vez os dois eles estão discutindo para saber onde eles vão passar o sextou deles, porque eles querem ir passear juntos, mas o do Contra não quer fazer as coisas comuns de casal, como ir num cinema, ir numa pizzaria, até que eles recebem um panfleto do Tour do Terror da Nefasta, e eles decidem, né, naquela tarde, irem para esse Tour do Terror, no trem do terror. E assim eles são levados por vários lugares, né? O teatro, o período onde um grande ator chamado Ferenc Blasco interpretou o Conde Drácula no cinema, e ele viveu um grande auge e tudo mais, só que ele caiu no esquecimento por causa da idade, e aí ele tentou voltar com o espetáculo nesse teatro, só que ele acabou falecendo antes da estreia, e dizem que o fantasma dele tá preso ali até hoje, né? E aí o do Contra, ele já vem dizendo que isso é mentira, por causa que o registro da prefeitura fala que o teatro não paga impostos e que ele vai fechar e não sei o quê. Aí a Nefasta leva eles para outro lugar, que é a Casa Fora do Tempo. Assim, eu não vou falar muito sobre isso, até porque a gente tem uma série, eu vou falar sobre a Casa Fora do Tempo daqui 2 semanas, praticamente, com vocês, porque uma referência drástica à Turma da Mônica Jovem. Eu esperava que eles iam manter as formas das outras sagas e não redesenhar pelo menos uma cena, né? Porque as silhuetas, se você for lá ver na revista, as silhuetas da Mônica e do Cebola parecem muito mais as silhuetas da primeira série do que dessa terceira. Só que aí tem a Mônica desenhada com os traços da terceira série. Ou seja, isso me faz pensar que a terceira série teve sim os acontecimentos da Super Saga. Pode não ter tido todos, né? Eles podem não ter ido pra Sorococó da Emma, ou a Torre Inversa pode não ter acontecido, alguma coisa, mas pelo menos o caso da Casa Fora no Tempo, que é uma das edições da Super Saga, aconteceu, né? E aqui ela fala que 2 adolescentes ousaram entrar na casa e ficaram presos em um loop temporal, enfrentando seus piores pesadelos. Inclusive, uma crítica, assim, uma crítica que eu vi que não tá tendo tanto ultimamente em Turma da Mônica Jovem, é que isso, claro, para todo mundo da Maurício de Souza Produções que tá ouvindo esse podcast, a gente vê várias vezes, pelo menos em Vampiriza eu vi algumas vezes, referências a coisas que aconteceram no passado. E não temos os quadrinhos que referenciam isso.
Porque vira e mexe na Turma da Mônica jovem na primeira saga, se eles falassem um termo em inglês, tinha um asterisco e um quadrinho no final da página. Esse termo significa isso. Ou, isso aconteceu na revista da Magali da Globo de 1982. Sabe? Tinha essas referências. Eu acho que seria legal se eles pegassem aqui, e ficaram presos por um loop temporal enfrentando seus piores medos. Colocasse um asterisco aqui no final da página, Turma da Mônica Jovem 1, asterisco, bota a edição. Se eu não me engano, é pra cima dos 50, é 60 e poucos, eu acho. Mas, sabe, se fosse pra ser um pouquinho diferente, pra a gente ter essas referências. Eu tive que procurar revista por revista pra achar em qual tava o rolê do espanto, porque eu não lembrava onde tava. Poxa, 17 edições, 17 meses. São quase 2 anos entre essa história de origem da vampirisa, né, assim, vamos supor, e ali o desenrolar disso nela mesmo, sabe? Então, eu acho que a gente devia cobrar isso do povo, deles deixarem mais referências, já que eles fazem muitas referências, né, a coisas já passadas, porque a Turma da Mônica Jovem é um universo em construção e todos os roteiristas, eles se conversam, né? A gente tem o caso por exemplo, na primeira série também, do Jogo dos Reis, né, a edição que ensina a jogar xadrez, que era para ser a edição 35, acabou sendo a 40, por causa de que teve um término entre o Cebola e a Mônica nessa edição, eles estavam meio brigados, e aí eles tinham acabado de começar um namoro na edição 34, não dava pra na 35 estarem brigados, então teve que empurrar um pouco esse roteiro, sabe? Por exemplo, o Lederly Mendonça, que fez esse rolê do espanto, né? Ele vai se referenciar lá na frente em Vampiriza a essa história aqui. E o que custa falar que lá em Vampiriza deixar um negocinho assim, quando o Nosferatu começa a contar, fala, bota um asterisco no final da página, edição Turma da Mônica Jovem 3, edição 9. Pronto. Eu já sei onde procurar. Era isso que eu só queria dizer isso, desabafar. Mas voltando, né, o do Contra fala que essa história da casa fora do tempo é a invenção de uma cartomante, de novo fazendo, né, alusão à Super Saga e à Madame Creusodete. Daí a Nosferatu leva eles pro Morro da Coruja, que o do Contra não se impressiona, leva eles pro cemitério, que o do Contra também não se impressiona. E aí o rolê acaba, né, fica o do Contra e a Isa ali conversando, e a Nefasta leva os dois pra uma casa abandonada, fala, eu vou levar vocês pra um lugar pra vocês sentirem medo de verdade. Daí leva eles até essa casa abandonada, e quando eles entram lá dentro, ela se mostra em uma versão vampiresca, super cheia de expressões e tal, assusta os dois, né? E depois ela começa a rir, fala que só queria pregar uma peça neles. E aí aparecem um monte de morcegos e raptam a Isa, enquanto o do Contra é levado pela Nosferatu, pela Nefasta, pra fora da casa. Né? A Isa fica presa lá dentro, a gente só vai saber o que aconteceu realmente dentro do arco do Vampiriza, isso vai ser daqui a alguns minutos pra vocês. E aí o do Contra, ele vai atrás da Isa, né, mesmo a Nefasta falando que não era pra ele ir, porque perdeu o Playboy, perdeu a Cita que dói menos, só que ele é seguido e a Nefasta vai junto com ele. Eles acabam encontrando a Isa deitada em uma cama, num quarto lá em cima, e aí aparece, né, o Ivan, que é o grande vilão, ele até comenta sobre a Condensa Vermelha e tal. Ela não aparece. Espero que a Condensa Vermelha apareça nessa saga nova, porque, né, é uma vampira vilã que merece ter ali o seu aparecer, o seu despertar, né? E aí quando o Ivan vai tentar morder a Isa, ela pega um alfajor da bolsa e taca na boca dele com tudo. E aí eles conseguem fugir, quebrando a janela ali, né? O Ivan deixa eles fugirem. E a história acaba com os três ali juntos conversando sobre ser uma loucura e tal. E o do Contra até fala, nossa, eles eram cosplayers muito bons. Eu fiquei impressionado, quase que eu acreditei. E aí termina com as duas chamando o do Contra de chato, né?
Daí fecha com o Nosferatu terminando de contar essa história pras crianças e as crianças não gostando. Acho legal essas histórias de vampiro que é sempre o Nosferatu contando sobre as aventuras dele, né? Fiquem agora com a história completa de Vampiriza. E saibam que eu gravei essa história antes de ler este quadrinho aqui. Esta one shot, tá bom? É por isso que eu não vou me referenciar muito a ela. Mas ela aqui está pra vocês, mastigadinha a história. Pra que vocês não precisem ficar indo e voltando entre os gibis, tá bom? Um beijo. E a gente se vê no próximo episódio. A história vai começar no refeitório lá do colégio, onde a Isa tá vendendo ali os seus docinhos, né, os doces da Isa. E o do Contra tá lembrando que eles foram nesse rolê do espanto, que eles passaram pelo teatro O Período, pela Casa Fora do Tempo, lá da Super Saga. Quem se lembra da Super Saga? Vem aí, hein? Eles passaram pelo Morro da Coruja e pelo cemitério. E aí eles estão falando sobre isso, né? A Isa tá lembrando do que aconteceu, que foi um rolê meio tenebroso pra ela. E ela sai dali do lugar porque ela ficou meio mal. E aí a gente começa, né, a prestar atenção na Isa. Uma coisa que eu gosto sempre de lembrar é que a Isa, ela é uma personagem... Pra mim, ela é uma personagem muito importante, ela é muito representativa. Porque eu gostei muito de quando ela apareceu, né? Eu vi ela chegar em Turma da Mônica e tudo mais. Eu acho muito bacana eles estarem usando ela agora. A forma como o relacionamento dela com o do Contra é construído também, eu acho incrível. Então, a Isa, ela é uma personagem que tem muitas camadas, né? E eu espero que ela seja bem tratada. A gente só tá aqui falando sobre esse arco agora porque tá pra lançar aí o arco novo da Vampiriza, né? O arco da Noite Eterna, né? Então a gente tem aqui muitas informações para poder pegar da origem dessa história. Mas enfim, a gente corta, né, pra Isa acordando no dia seguinte e indo no médico, né, pra ver se ela tava com conjuntivite ou com virose, alguma coisa assim. E aí, quando ela vai dormir de novo, né, a gente vê que quando ela tá acordando, ela tá virada pra gente, e quando ela vai deitar, ela tá virada de cabeça pra baixo em relação a gente, né? Isso aqui já é uma das formas de levar a gente pra esse imaginário dos vampiros. E eu acho muito bonito a forma como eles fazem isso também. É muito bem pensado, né? E a Isa acorda no outro dia falando com a mãe que ela tá muito enjoada, ela mal consegue comer, e vai pra escola de óculos escuros e não consegue nem escutar direito o barulho do sino ou o cheiro das comidas, né? Ela fica muito sensível a isso. E enquanto ela tá indo ao banheiro, né, a Milena vai atrás dela e a Isa não tá entendendo o que tá acontecendo, né? E aí elas levam a Isa pra casa. E aí a Milena, a Magali e o do Contra levam a Isa pra casa, né? Onde a mãe dela até insiste pra ela ir no hospital, mas ela dá um grito com a mãe. E a mãe dela vai lá fazer a canja. Uma diva, a mãe dela, inclusive. E aí quando a mãe dela vai fazer a canja, tá lá a Isa, ela olha pro do Contra e fala: eu preciso falar com a Nefasta. E a gente vai sair pra ir atrás dela. Então eles vão. Enquanto isso, né, voltando algumas páginas aqui, porque eu tive que sair um pouquinho da ordem pra contar essa história direito, né? Lendo é uma coisa, mas contando não funciona eu ficar indo e voltando. Eu acho mais simples a gente fazer assim. Enquanto isso, a gente tá lá na casa da Dona Silvia, né, que é a mãe da Milena, com as mães da turma, né, a Luísa é a mãe da Mônica, Lurdinha é a mãe do Cascão, Silvia é a mãe da Magali, Lina é a mãe da... Silvia é a mãe da Milena, Lina é a mãe da Magali, e tá faltando a mãe do Cebola é Maria. Ó, a gente tá aqui na casa da Dona Silvia, que é a mãe da Milena. E aí estão todas as mães da turma aqui, dos protagonistas, menos a mãe da Mônica, que é a Dona Luísa. E aí, elas estão em uma FaceTime ali, né? A Dona Luísa tá toda despenteada, trabalhando no projeto de arquitetura dela e tudo mais.
E aqui uma coisa que eu queria pontuar, que eu vi, que eu falei enquanto eu tava lendo, é que uma das boas coisas que a terceira série traz pra gente é essa sensação de que os personagens, eles realmente são únicos, têm aparências únicas, porque se vocês voltarem ali no podcast sobre as 4 dimensões mágicas, vocês vão ver que eu falo que a mãe da Mônica e a mãe da Magali são ligeiramente parecidas, né? Eu diferenciava porque uma deixava o cabelo atrás da orelha e a outra não. Mas agora elas são realmente ligeiramente diferentes, sabe? O rosto delas, o cabelo delas. Esse traço que eles refizeram, ele é bem plural em cima disso, né? E aí uma outra coisa que, né, as mulheres elas vão ali reclamando que o meu marido tá desempregado em casa e ele é meio espaçoso, não sei o quê. Aí perguntam pra mãe do Cebolinha assim, qual foi a última vez que você relaxou? Ela falou, teve uma vez que eu fui no cinema, mas o pai do Cebola dormiu. E aí no fundo tá escrito assim, tudo é incrível. Gente, se você conhece, você conhece. Se você entendeu essa referência, você entende que, tipo assim, essa mulher foi ao cinema pela última vez há 1000 anos atrás. Há 1000 anos atrás. Porque esse filme saiu já tem mais de 10 anos, se eu não me engano. Porque eu cheguei a jogar o jogo dele primeiro. Não sei se saiu o jogo ou o filme primeiro, mas Lego filme sendo referenciado aqui em Turma da Mônica, sabe? E aí, elas vão conversando até que a mãe da Milena, a dona Silvia, ela vai falando, não, eu revezo com o pai das crianças, a gente passa um tempo, um dia sai um dia sai o outro, e é bom, então vamos sair no Vale Night. Aí elas combinam de sair no Vale Night delas, e aí a gente corta para essa noite, né, onde tá ali a Mônica, o Cebola, o Cascão e a Cascuda, comendo pipocas para assistir um filme, e eles estão falando, né, sobre a Isa e tal, o que tá acontecendo. E a Cascuda, ela vem toda trabalhada na pesação de clima. Ela vem com 7 kg de clima pesado pra jogar no rolê. E fala, não, nossa, sabe por quê? Dizem que isso que ela tá tendo agora não é de agora não, menina. Já tá faz tempo que ela deve estar no estágio terminal até. Aí a Mônica dá um passo fora, ela fala assim, nossa, mas que absurdo. Isso parece ser a fofoca da Denise. E, gente, e ela fica parada, assim, a dona Cascuda fica dando close. Coitadinha, essa é a maior exposição que ela teve nos últimos 1000 anos, né, em Turma da Mônica Jovem. Queridíssima. E aí chegam, né, as donas mães pro Vale Night delas. E a dona Luísa vai, ela fica meio, não vou, não, vai sim. Ai, mãe, vai, mãe, vai. O pai o pai e a Mônica louquinho pra ficar em casa sem ela, enchendo o saco, falando, não, limpa isso, limpa aquilo. Fala, vai lá, vai com as suas amigas, deixa elas um pouquinho. E aí ela vai. E aqui a gente vai ter a separação da história em 3 núcleos, né? A gente vai ter o núcleo da Mônica, na casa da Mônica, o núcleo da Luísa, com as amigas que saíram pra festejar, e o núcleo principal, que é o núcleo que tá a vampiriza, né? Que pra onde eles vão. E agora eu vou tentar focar até onde der em contar a história meio que de uma vez só. E aí eu vou voltando quando for necessaríssimo, eu vou voltando. Pra não ficar indo e vindo e tudo mais, beleza? A Isa, o do Contra, a Milena e a Magali, elas vão atrás eles vão até a Nefasta e o Nosferatu. Tem que eles comandam ali, né, um trem do terror. A Isa vai pedir ajuda, né, vai tentar pedir ajuda pra Nefasta de algum jeito. Mas a Nefasta fala que não tem nada, não aconteceu nada. O que pode ter acontecido? E aí a Isa tem uma lembrança de que ela foi atacada. E aí ela foi ela dormiu, né, e foi levada até uma cama. E um vampiro mordeu ela, né? Sugou o sangue dela. E aí ela pede ajuda pra Nefasta. E a Nefasta fala, olha, não tem como eu te ajudar, porque você não morreu. E você não bebeu sangue de vampiro, ou bebeu. E aí quando o do Contra vai lá falar com ela assim, Isa, o que tá acontecendo, minha flor? Ela dá uma viradona assim, um close. Ai, que linda essa imagem, ia ficar tão bonita, colorida.
É linda! O cabelão dela solto. Aí ela deve estar usando uma blusinha rosa, sabe? Essas unhonas rosa e o dentão assim, o batom bem vermelho, o olho escurão brilhante assim, sabe? Fazendo contraste com o cabelo e tal. Ai, gente, eu fico louco pensando nas cores disso. E aí as consequências disso são o seguinte: a Isa, ela vai e pula pra cima do contra, falando assim, nossa, se você quisesse. Você tem sempre que ser do contra, porque não quer ir na pizzaria, não quer ir no cinema, não quer ir no boliche, nem na sorveteria. Ele tem que fazer rolê errado, rolê diferente. E aí, se não fosse isso, ela não teria virado vampira e não sei o quê. E aí junta, né, a Milena e a Magali na cacunda da Isa pra ver se segura. E a Isa, bravíssima, joga as duas pra cima. Fortíssima, a Isa. Queria ver se fosse a Mônica. A Mônica, ela é cheia de empatia. Ela ama aparecer nas capas. Mas cadê a Mônica? Cadê a Mônica, que ela foi importante? A Cascuda teve um tempo de tela melhor do que o da... Mais bem aproveitado do que a Mônica, tá bom? A Nosferatia. Como é que ela chama Nosferatia? A Nosferatia fala pra menina aqui, pra Nefasta. Aí vai lá, arruma isso aí. E ela dá um mata-leão na Isa e fala assim, você quer bater nas pessoas que você gosta mesmo? Deixa de ser trouxa. Já aconteceu. Você agora é uma vampira, tem que aceitar que dói menos. E aí a Isa, no melhor estilo... Naruto sai voando, né? Dá um pulão, assim. E aí o grupo se separa, né? Pra tentar encontrar a Isa. Se separam, né? A Magali, a Milena e o do Contra vão atrás de encontrar a Isa. E aí o Nosferatu e a menina encontram com o vampirão lá, o vampiresco. Que eu esqueci o nome dele também. Gente, eu sou dono de esquecer o nome desses personagens. Vocês me perdoem. Mas agora, antes de eu falar pra onde que a Isa foi, caso você não se lembre, tem uma pequena cena muito importante, né, de algumas páginas aqui, em que a gente tá vendo ali o grupo das mães se divertindo no barzinho, tomando umas com as amigas, e aí tá lá as mães Silvia, Lina e Luísa, dançantes, todas dançantes, no meio da pista. E aí vem o homem, fala assim, nossa, que linda, tá fazendo aqui aí, gata? Aí ela fala assim, desculpa, mas eu sou casada. Não, obrigada, sou casada. E aí ele vem, e ela, não. E a Silvia já chega assim, olha, pra parar, que ela já não quer, pode parar. E aí ele sai de perto. E a Lina fica toda alvoriçada, pensando assim, nossa, eu já vi a cara desse homem em algum lugar. E aí a gente corta pro pai da Mônica, botando o lixo pra fora, olhando pro tempo, assim, a Mônica chega, ai pai, queria tanto uma pizza. Ele fala, não, vou fazer macarronada. E aí ela fala, mas pra onde é que você tá olhando? Ele fala assim, ai, achei que eu tinha visto uma pessoa lá em cima, mas foi vulto, menina. Aí a Mônica fala assim, pai, não era uma pessoa mesmo não, são duas. E aí eles entram pra dentro. E por assim fica, sabe? Mas agora, pra gente encerrar essa primeira edição, a gente vê uma pessoa ali mexendo no computador. E houve um toque aí, né, na porta. E quando a gente vê, o Luca tá indo lá abrir. E ele se dá de cara com a Isa, toda amaldiçoada. Nessa primeira edição a gente vai ter aqui duas one-shots, que é Amor Verdadeiro, onde a Denise vai meio que implantar um ar de discórdia na relação da Isa com o do Contra, mas isso se resolve. E os fanfiqueiros, que é quando o Cascão e o Chaveco, eles fazem ali uma competição de quem escreve o melhor o final. Acho que alguma coisa assim, se eu não me engano. Inclusive, não é só sobre a Turma da Mônica Jovem que vai ser o podcast, tá? Até depois de outubro, quando acabar outubro e eu terminar o especial de Halloween que vai ter aqui no podcast, a gente vai ter outros conteúdos de outras histórias e outros assuntos que eu gosto. Até porque é o seu lugar oficial sobre todos os meus assuntos favoritos.
Turma da Mônica Jovem é um hiperfoco no momento. E aí a gente começa a segunda história, que é o ponto de vista, né? A história chama Point of View. POV, você virou vampiro. E aí vai ter a história da Nosferatu, da Nesfasta, que ela foi renegada lá na Sociedade dos Vampiros, porque ela pregava a igualdade entre humanos e vampiros, que eles deviam andar juntos, né? E aqui a gente tem um vislumbre do vampiro, que é o... Sabe aquele cara que participou, aquele personagem do episódio, que foi até pro Cine Gibi, que a Mônica se apaixona por um vampiro e ela vira uma vampira? Então é o mesmo personagem, ele cresceu também, todo mundo cresceu, né? Todo mundo cresceu. E aí ela é banida, né, da sociedade e tudo mais, e ela tá vivendo normalmente, só que o vilãozão, que eu super esqueci o nome dele, ele entendeu que a Nefasta, ela tá ajudando a ciência, né, a produzir um shake saudável com o sangue dela na planta Suormonurium, que é a planta que aparece lá no arco do Chico Bento, que ele aparece na TMJ. Então, assim, inclusive, Maurício de Souza Produções, caso vocês queiram um aspirante a roteirista, eu tenho ótimas histórias pra trazer o Chico junto com a turma jovem, tá? One shots. Ia ser tudo, viu? Um beijinho, um beijão, viu, Maurício? Viu, dona Marina, seu Mauro, todo mundo da Maurício de Souza Produções que ouve. A pessoa que comentou no meu tweet. Um beijo pra você. E aí, né, ele vai, esse vilãozão aqui, o Ivan. Aí ele chama Ivan. Ele começa a xingar a Nosferatu. Ela tem muito mais de Nosferatu do que de Nefasta, né? Mas aí ele reclama com ela fala, não, mas isso aqui é um elixir, é uma alternativa de alimento pros vampiros e tudo mais. Satisfaz a nossa fome com o próprio sangue e tudo mais. E, tipo, é uma versão científica. E uma coisa legal que a gente pode trazer aqui, que eu gosto de trazer, às vezes não de forma tão profunda quanto eu gostaria, porque não tem outra pessoa para debater sobre isso, mas é uma forma de se pensar que aqui a gente está falando sobre o que é sagrado e o que é científico. Aonde o sagrado para de ser sagrado e se torna científico. Porque as novas gerações, elas vão querer cada vez mais explicações. Enquanto as passadas, elas vão conseguir viver numa forma muito mais tranquila, tendo as explicações divinas, né? Porque aí os personagens, tipo, os vampiros que são mais antigos e querem seguir o Ivan, eles vão ter esse olhar mais ortodoxo, mais de que os vampiros, eles são bestas, eles são... Vai ter um certo ponto nessa HQ aqui em que ele vai falar com os protagonistas sobre esse olhar que a humanidade traz, né? Sobre essa crítica social que traz também. Então, enquanto os jovens, eles estão tentando interagir, fazer parte, né? Tem os que não querem, os que querem ser segregados porque eles sentem que isso é o natural, sabe? Isso é uma forma muito interessante da gente conversar sobre como, até quando a religião e a ciência, elas andam de mãos dadas, e até quando vai a rivalidade delas, sabe? Enfim, isso é uma forma como eu acabo interagindo com esse arco em especial. Porque aí, né, esse Ivan, ele fala que que se depender de mim, nenhum vampiro terá que beber esse shake, porque nesse momento, sob a liderança dele, eles estão saindo das sombras e não da forma deturpada como ela propôs, mas sim para dominar tudo do limoeiro, né, o limoeiro inteiro.
e ele quer que ela saia do território dele. Enquanto isso, a gente tem ali o do Contra não conseguindo ligar pra Isa, né? Enquanto as meninas estão preocupadas com isso tudo. E a Magali fala pra Milena, né, que o Ângelo falou pra elas que os atos da bruxa Viviane causaram um grande desequilíbrio no curso natural da vida. Isso pode trazer consequências muito piores. Os zumbis não são os únicos desmortos sobre a Terra. Então, a Magali tá achando que isso se refere também aos vampiros, né? Eu acho isso muito interessante, essa forma como eles tratam o sobrenatural. Eu espero que tenha mais sobrenatural aqui dentro de Turma da Mônica Jovem do que se tem hoje, né? E aí o do Contra recebe a mensagem que ela tá com o Luca e eles vão até ele. Então, a Isa tá deitada de cabeça para baixo de novo pra gente, né, em nossa relação. Falando que não sabe explicar o que ela sente, mas que ela despertou de um sono. E aqui é uma série de quadrinhos que mostram ela sentindo demais, sabe? Ela é muito sentimental e tal, até que chega a um certo ponto que ela abraça o Luca e fala: nossa, você não acha que seria legal viver pra sempre, não sei o quê? É só um não sei o quê, se você dizer que deve ser a hora certa, não sei o quê. Ela vai lá dar uma mordida nele. E ele fala: para, que eu tô bem, que eu não quero virar vampiro, não. E a Isa ela acorda, né? Ela fica super triste, super mal. Enquanto o resto da turma chega, né? O do Contra, a Isa e a Magali. O do Contra, a Milena e a Magali. Elas vão conversar e a Isa tá tipo: eu não quero ficar aqui, eu não quero. Isso tá muito errado e tal. E a Milena vai cuidar do pescoço do menino que levou a mordida. E agora, a gente volta lá pra festa das nossas queridas mães, né? Onde elas estão ali tirando uma foto, não sei o que, e chega o homem de novo pra encher o saco. E aí ele vem: ai não, porque você é tão bonita, e não sei o que. A dona Lina, ela já entende que ele era um ator que já tinha feito o Drácula, mas que ele tinha morrido há 90 anos. E ele fala: não, essa foi minha melhor atuação, me finge de morto. E ele vai pra morder a mãe da Mônica. E a dona Silvia, ela dá uma sprayzada na cara dele assim. Ela fala: eu sempre quis fazer isso, vamos embora. E elas saem correndo. Quando elas veem que o lugar tá tomado por vampiros, e o vampirão vai pra cima da mãe da Milena, assim, ó. Ele vai pra cima dela, e a mãe da Mônica tá com uma bolsada na cabeça dele, e a outra dá uma saltada, assim. Saltada não é porque ela saltou. A dona Silvia, ele tava deitado em cima dela, então ela dá um chute nele. Esse chute com um sapato com salto. Esse salto se desprende do pé dela e fica preso no peito dele. Enquanto a mãe do Cascão dá uma cadeirada na cabeça dele e tá todo mundo correndo. E o vampiro tira depois, né, ele tira o salto do peito e fala que, perdeu o apetite. E as donas mães estão correndo pra casa pra avisar o pessoal, estão tentando ligar. E a dona Lina, ela fala: eu posso não ser bruxa, mas eu sei que aqui antes do bairro do Limoeiro existia, era só um vilarejo, tinha vampiro já, e não sei o quê. E aí elas estão ligando pra casa, mas o pai da Mônica tá trabalhando com o fone, não escuta. A Mônica tá lá jogando videogame, o videogame que é uma referência à edição 42? 42? A edição 40 é alguma coisa, que é a edição que eles... é o torneio de games, se eu não me engano esse é o nome. E aí eles estão lá jogando, não sei o que, ela ganha do Cebola, eles deitam em cima dela, e ela abre o olhão assim, todo mundo pensa que é uma coisa. Ela fala: nossa, eu lembrei que tem uma coisa que o meu pai viu na outra casa ali, ó. Olha ali, 5 homens em cima da casa dos outros ali. E aí fica todo mundo assustada.
E a Luísa, a mãe da Mônica liga pra ela e fala assim, olha, tranca a casa, não deixa ninguém entrar. E a luz apaga. E aí fica todo mundo assustado. E aí vem uma correção, uma correria. E aí vem umas pessoas pela janela e acelera o carro e vamos embora. Aí vamos pro Nosferatu e a Nefasta. Eles estão indo embora de trenzinho. E aí o Nosferatu fala assim, eu não quero fugir mais. E ela fala, às vezes a gente tem que fugir. E não sei o que. Até que bate duas coisas em cima do carro, assim. E é o nosso vampiríssimo do episódio lá da Mônica. E uma outra vampiríssima cabeludíssima, toda linda. Aí voltamos para a casa do Luca. E o Ivan aparece, dizendo que ele veio buscar a sua filha. E ela vai sem hesitar. Ela não pensa em voltar. Ela não pensa nem em ir. E aí a Milena vai lá e fala assim, nossa, que maldade que você tá fazendo. E aí ele solta a ideação dele de que, um leão, ele é um parasita só por se alimentar. A gente age segundo a nossa natureza, nem bem nem mal. Isso volta, né, aquela história sobre aonde tá a beira entre a religião e o científico, sabe? E aí ele continua falando, ó, que ao contrário dos humanos que regem a sociedade por regras inventadas, regras antinaturais, e alteram essas regras de tempos em tempos com o único intuito de subjugar uns aos outros, ele fala, e aqui é muito importante, ele fala assim, vão negar que não sentem isso na pele todos os dias, né, que as regras são alteradas de tempos em tempos, com o único intuito de subjugar uns aos outros, os humanos, né? E aqui a gente tem um recorte de uma mulher negra, um homem PCD, um homem asiático e uma mulher gorda. E a Magali, um abraço, ó. Você é que muda as regras para as pessoas odiarem umas às outras. E aí tem um momento especial da Magali. Ele olha na cara dela e fala assim, sabe como os humanos tratam as bruxas? Os humanos são hipócritas em não admitir que são predadores de outras espécies. E ele fala que somos os maiores predadores de humanos, mas essa é a nossa natureza. E você vem falar de maldade, e a Milena, ela vai, nossa, isso é papo de gente hedionista, que arranja todo tipo de desculpa pra satisfazer os seus desejos e vontades. Você acha que a Magali ia ter culhão pra falar uma coisa dessa na cara de um vampiro do caramba? A Magali tá atormentada, ela tá medrosíssima. E aí ele vai embora junto com a Isa, né, deixa o do contra, quer ajudar ela, mas a Isa fala, não, vai ser melhor pra mim, vou embora. E aí ela vai embora e a história acaba, né? Essa segunda edição acaba. Aí aqui a gente vai ter duas outras, né, one-shots, que são o Dia do Amigo, com os 5 protagonistas, e a Mensagem Secreta, com as crianças, né, do bairro do Limoeiro. E finalmente chegamos à última edição. A edição Meia-Noite, ela vai trazer pra gente a turma aí se dividindo pra ir buscar a Isa e todo mundo lá na casa da Mônica, que tá precisando de ajuda. Né, eles deixam o Luca em casa, porque é melhor pra ele. E vai a Milena e o do Contra atrás da Isa e a Magali atrás da turma. Enquanto isso, a nossa querida Nefasta, ela tá recebendo ali, né, os nossos queridos vampiros amigos dela. Eles vão falar pra ela, assim, que não é todo mundo que tá querendo fazer essa invasão, só os mais radicais, os mais velhos. E a gente precisa de uma pessoa pra poder matar o Ivan e ajudar a gente a salvar a nossa cidade e tudo mais. E ela fala, eu não sei se eu vou fazer, não sei se eu faço, não sei se eu não faço, porque vocês não gostaram de mim e tudo mais. E eles até falam pra ela, poxa, a gente demorou muito tempo pra deixar vampiro como uma lenda urbana e não fazer ele se tornar essa chacota que eles estão querendo fazer da gente. A gente não quer que isso acabe em uma guerra vampírica e tudo mais. Ela fala assim, eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei. Ela fala, bom... ela tem ela, há um tempo atrás, né, ela roubou a auréola do Ângelo e foi até a Cidade de Prata, a Cidade Prateada, na verdade, e ela roubou uma espada, né,
ela vai acabar usando essa espada para poder deter o Ivan. Enquanto tudo isso, esse diálogo deles dois está acontecendo, a gente tem o Ivan levando a Isa para uma construção abandonada, e ela achando, nossa, que vocês vivem no lixo. E ele não, ele leva ela pro subterrâneo e leva ela pra cidade, né? A cidade vampírica, que é toda no subterrâneo e nos morros, assim. Eu acho bem gótico, né, o estilo dessa cidade. E aí a Isa vê que tem vampiros que são idosos. E o Ivan fala pra ela assim, eles são velhos porque eles não bebem sangue. E quando você não bebe sangue, você vai ficando velho e até definhar e enlouquecer. E virar um vampiro feral. Mas ele fala que não vai deixar mais ninguém virar vampiro feral e tudo mais. Aí a Isa vai perguntar pra ele, né, por que ela virou vampira. Aí ele fala que naquele dia, quando ela foi lá na história curta dela, quando ela enfiou o alfajor na boca dele pra poder escapar, machucou e saiu umas gotas de sangue. E aí essas gotas entraram no machucado que ela tinha feito. E ela se tornou uma vampira por causa disso. Mas não, ela era pra ela ser só um alimento. E aí ela fala que ela não gosta de ser tratada como um pedaço de carne e que nenhum humano merece isso. Até que ele fala, nossa, mas você fez isso com o seu amigo. Ela fala, ela fica nervosa e ele leva ela pra andar de novo, né, dar mais uma volta. E aí o do Contra e a Milena chegam com alhos e estacas de madeira, até que o do Contra ele fica assim, não, nossa, eu gosto muito dela, quero salvar ela, não sei o quê. E chega a Nosferatu e o Nosferatu, a Nefasta e o Nosferatu. Ela fala que aí estaca de madeira só funciona se você estiver muito perto, não sei o quê. E eles entram dentro da casa, né, pra confrontar o Ivan. A Isa chega e fala, gente, não precisa me salvar, eu não quero ser salva, não. E aí vem um monte de vampiro e vai a Nefasta batalhar contra o Ivan. E é uma batalha muito boa, tipo, as cenas de batalha dela são muito impactantes, né? E a gente tem essa... Não tem nenhum quadrinho com fala, né? Fica muito tempo assim sem falas, só mostrando a turma se protegendo e tudo mais. Quando o Ivan vai pegar na espada, ele se queima. E aí a Nefasta fala, né, que a espada é angelical e ela queima toda a intenção do mal. E o Ivan vai pra cima dela pra tentar bater nela. Vem o Nosferatu e bate no Ivan. E o do Contra, Isa, você não precisa ser assim, porque você sempre fala do bom das coisas, tem opinião própria. E ele vai soltando, né, o discurso, porque ela fica ainda mais linda fazendo o que gosta, que é a pessoa mais humana que conheço, e é por isso que ele ama ela. O do Contra, ele é muito fofo, né? Até que a Isa vai lá, pega a espada e vai tentar impedir o Ivan. Ele fica assim, você não faria isso. Ela tenta... E fala pra eles parar. E ele manda todo mundo parar. E a Nefasta fala, ela não teria coragem, mas eu sim. Ela pega a estaca que ela tinha pegado do Contra e enfia no coração dele. E toma a espada da Isa e arranca a cabeça dele também. E aí o corpo dele queima, né? Enquanto essa batalha intensa tá acontecendo, a Magali chega lá na casa da Mônica, né? Tá tudo quebrado, tudo jogado, tudo arrastado, tudo... Nossa, jogada às traças. E ela vai entrando cômodo a cômodo. Aí ela liga a luz do celular e vai andando cômodo a cômodo. Até que ela chega lá, perto da mãe dela e da mãe do Cebola. E fala... E manifesta um escudo pra poder salvar elas e tudo mais. E aí eles vão juntando todo mundo da família, né? Que tava ali na casa. E a Magali, e eles ficam assim, nossa, luz do sol, não sei o quê. E a Magali fica tentando fazer luz, mas ela não consegue. A mãe dela tem que falar, não, filho, você é muito importante, você é escolhida, você tem a centelha, vai lá, filha. E ela fala, que faça-se luz. E aí dá uma rajadona de luz, queima a maioria dos vampiros. E aí depois que o Ivan é morto, né, todos os vampiros fogem, deixando, né, a casa quebrada, porém todo mundo vivo. E aí a gente volta, né, 5 dias depois, a gente dá um salto temporal para 5 dias no futuro, onde a Isa vai lá, acorda, dá um bom dia pra mãe, vai pro hospital,
junto com o Dr. Acácio, e ele fala que ele conseguiu extrair um elixir do sangue, né, da Isa, e que a condição dela ter se tornado uma vampira sem morrer fez dela uma raridade, né? E aí ela pode alternar da forma humana pra vampira e se expor ao sol, e ela pode, né, ser uma nova espécie híbrida, né, entre humanos e vampiros. E aí ele conseguiu sintetizar o soro até para poder jogar na planta, né, da For Sorominum. E aí ele também acaba usando, né, o sangue da Nefasta para fazer o Elixir também, porque vai ser necessário o sangue das duas. A Nefasta, por sua vez, ela devolve a espada pro Ângelo, que eu acho que seria legal um relacionamento dos dois, né? E aí a gente finaliza a história com a Isa na escola de novo com todo mundo. Aí que tava com saudade de vocês, achei que eu nunca mais ia voltar. Aí você é o amor da minha vida, não sei o que, dá um abracinho do Contra. E assim termina a história de Vampiriza, com o Nosferatu falando sobre em um podcast da Regina Maria. E fim. Nessa edição a gente vai ter a Magali e o Quinzinho em suas respectivas one-shots. Caminho Sem Volta e o Manual dos Descolados. Mas, pessoal, é isso por enquanto. Muito obrigado por terem me acompanhado durante todo esse episódio. Foi um grande prazer poder conversar com vocês sobre esse arco. Eu tô bem animado para ver o que eles vão fazer com a Isa, a Marina, o Franja, que não apareceram nesse arco, mas vão aparecer no próximo, né? Então eu tô muito ansioso para ver como que eles vão mexer nessa turma, nesse vespeiro aí. Então vamos ver. E pessoal, antes de terminar o episódio, eu só gostaria de falar para vocês que a partir da semana que vem, nós vamos entrar em um mês especial. É uma série especial de Halloween, onde eu vou contar pra vocês todas as histórias presentes na Super Saga do Fim do Mundo, escrita e produzida pelo Emerson de Abreu. Por que a partir da semana que vem? Porque eu fiz as contas, separei as edições e vai dar pra eu separar elas em 5 partes. Na verdade, acho que são 5, 4 partes, porque eu ainda tô contando que no mês que vem eu vou fazer... No final do mês eu pretendo fazer a revisão também das duas edições do arco novo da Vampiriza. Porque a primeira ia sair na semana passada ou nessa semana desse episódio, só que a revista ainda não chegou pra mim, então eu vou deixar pro finalzão do mês que vem, pra ser a última coisa, depois de tudo, toda a Super Saga. Então vocês já podem se preparar, porque semana que vem nós vamos conversar sobre Sombras do Passado, o primeiro arco da Super Saga, da grande Super Saga do Fim do Mundo. Além de Sombras do Passado, a gente também vai falar sobre o Dia das Bruxas. Acho que esse é o nome da outra edição, que é a que fala especificamente sobre a Casa Fora do Tempo. Mas é isso. Muito obrigado por toda a sua atenção, por você ter ouvido o nosso podcast, por ter seguido, por ter dado like, por ter comentado alguma coisa aí, ido lá me seguir no Twitter, no Instagram, tá bom? Me mandar um e-mail se quiser pra gente conversar. Eu sou o Renato, esse foi o review e a gente se vê no próximo episódio.